Olá, tudo bem com você? O Alego Entrevista de hoje vai falar de um tema que é recorrente todos os anos. A história é sempre a mesma em todo o Brasil e o estado de Goiás também. Com um período seco e a ausência de chuvas, aumentam as queimadas. E aí vem o Corpo de Bombeiros com seu importante trabalho de prevenção. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui o Tenente Coronel Júlio César, que ele é do Centro de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Goiás e vai falar para a gente essas operações que já começaram desde janeiro. Obrigada pela vinda do senhor aqui. Ok. Como é que o Corpo de Bombeiros está fazendo? O período já está sequíssimo, né? As chuvas foram poucas esse ano, né, Tenente? E vocês já constatam alguns focos, né, no estado de Goiás. Qual é a prevenção? Qual é o trabalho que vocês estão já realizando? Luciana, a operação ela começou desde o começo do ano, em janeiro, né, na nossa parte de prevenção. É a fase preventiva de preparação. Então, dentro dessa fase, a gente tem alguns pontos que são tratados todos os anos, né? A gente tem a aquisição de materiais e equipamentos para a operação na fase de resposta. A gente tem a campanha educativa, a gente tem as queimas prescritas controladas, que essa semana, inclusive, alguns parques já estão acontecendo, né, desde a semana passada. É o Preve Fogo, né, Tenente? Isso, em parceria com o Preve Fogo, né, Instituto Chico Mendes, SEMAD. E essa fase de prevenção ela é muito importante, porque a gente vai tentar minimizar, né, os problemas e as nossas ações na fase de resposta. Vamos falar um pouco da campanha educativa. A campanha educativa, a gente tem a confecção e distribuição de materiais digitais, né, que a gente confecciona em parceria com a nossa BM5, a nossa seção. A gente distribui nas escolas, junto às secretarias, né, municipais, estaduais de educação. A gente tem confecção de abafadores para estar distribuindo aos proprietários rurais dentro das suas culturas agrícolas. Houve, né? até uma época, Tenente, que esses abafadores eram feitos pelos presidiários Isso, aqui de Goiás. Tem essa também, parceria ainda continua, né? A gente Sim. consegue, né, por doações de alguns órgãos ou até mesmo de empresas privadas, a material borracha, né, a madeira, o alumínio, para estar fornecendo a esse pessoal que está em ambiente fechado para estar fazendo a confecção. Que bom. Após a confecção, a gente faz a distribuição para os proprietários rurais, porque eles serão uma ferramenta muito útil para nós na fase de resposta, que vão unir esforços com as nossas guarnições. E quanto mais ajuda, melhor, né? A Sim. gente sabe que o nosso estado é grande, o país é continental, mas o nosso estado é muito seco, o clima aqui no centro-oeste, ele acaba prejudicando ainda mais e dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros, que nessas horas precisaria ter o triplo de homens, né? De pessoas ali para conseguir combater. Esta prevenção que vocês estão fazendo, que é o Preve Fogo, em parceria com o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, o senhor estava me falando que vocês fazem aceiros, né, nos parques. Como é que é feito isso? Isso. Dentro também dessa fase de prevenção e preparação, é o que você citou, a gente tem a parceria com o Preve Fogo, que são as brigadas, né, de incêndio do Instituto Chico Mendes, que está sempre, todos os anos está em parceria conosco, e eles fazem o planejamento juntamente conosco, e a gente vai, nós vamos nos parques estaduais de preservação, e a gente vai fazer o quê? Setorização dos parques, fazendo ali os aceiros, né, com um mínimo de 3 a 6 metros, que são a raspa mesmo, com ferramentas manuais do capim, da vegetação, para que o fogo ele não pule de um local para o outro. Quando a gente setoriza, a gente divide em blocos, fica mais fácil na hora da resposta, né? A gente não pode deixar um parque, ainda mais na época de estiagem, com a grande quantidade de combustível, que é o mato seco, em toda a sua extensão, para que nós possamos combater. A gente não ia ter uma complexidade maior de atuação, mas quando a gente setoriza, a gente divide, a gente consegue planejar melhor nossas ações. E evitar, quem sabe, inúmeras vidas de animais. A gente viu ano passado vários animais mortos, né? Animais silvestres, animais que estão em extinção. Sim. Dá uma dor, assim, uma dó, né, no coração também, ver um animal pegando fogo, né? O senhor já deve ter presenciado muita coisa triste. Presenciei, inclusive ano passado eu estive, né,
no infeliz incêndio lá no Parque Nacional das Chapadas dos Veadeiros, e a gente presenciou não tanto a fauna, mas a flora também, né? Muitas árvores, né, com grande recurso, árvores do cerrado, que a gente vê que é complicado. A gente chega no local, vê uma cena daquela, animais, a gente fica mais sentido, né? Claro, porque só, tudo é vida, né, tudo é vida, né? Então, tamanduá-bandeira, paca, né, cutia, esses animais menores. Os macacos, né? E as onças também, tem as patinhas, as patonas, né? Porque a onça tem uma, não é patinha, é pata. A gente viu muita coisa triste, feia. No Mato Grosso também, né? Mato Grosso patas também, queimadas. Né? Matas, então é complicado. O incêndio florestal, normalmente ele não dá muito tempo para a fauna. E uma coisa que acontece também, talvez o tenente pode até explicar melhor para a gente, quando tem uma queimada dessas, assim, desse nível grande em parques, o chão fica quente por muitos dias, mesmo ele sendo contido, né? Tanto é que os animais acham que acabou e andam ali, por isso que acabam se queimando, né? Porque ele vai adentro mesmo, né? Tem os incêndios subterrâneos, né? Aqueles incêndios que, por conta de algumas raízes e folhagens secas, naqueles buracos mesmo que a fauna às vezes produz, né, tatu e outros animais menores, tendo esse combustível ali naquele buraco, o fogo ele se concentra nessa vegetação. Então, às vezes o incêndio passa, tá tudo black, que a gente fala, tá tudo negro, mas ali ainda fica incandescente, algumas brasas nesses buracos, aí onde os animais se queimam, né? Tenente, então vamos falar dos parques aqui que já estão recebendo essa atividade, né, que é o Preve Fogo, essa prevenção aí em combate a esses focos. É o Parque Estadual Águas do Paraíso, fica onde? Fica lá em Alto Paraíso de Goiás, né, no norte do estado. Parque Estadual da Terra Ronca, ali para a região... Terra Ronca também, né, Posse, né? Posse ali. Parque Estadual Thelma Ortegal. Thelma Ortegal, ele fica em Abadia de Goiás, né? Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. É o saída para Anápolis ali, Teresópolis, né? A gente está sempre em contato. Bem próximo da região metropolitana. Perto aqui, né? Parque Estadual dos Pirineus. Em Pirinópolis, região de Pirinópolis. São aí esses 5 parques. Mas lembrando, gente, que os incêndios ocorrem em qualquer lugar. Lote baldio, dentro da cidade, o vizinho, né? Ateando fogo. O que fazer, tenente, para evitar e, assim, como denunciar também? Olha, a gente tem que falar todos os anos, é previsão, né, dentro do ordenamento jurídico, a previsão legal de crime ambiental, né? A gente colocar fogo, lote, vegetação e principalmente em parques, isso tem previsão jurídica, né, que pode levar de 2 a 4 anos de reclusão, né? Se for um incêndio culposo, né, multa e detenção. A gente fala para a população, eu sei que o manejo do fogo, né, ele acaba sendo um recurso mais barato. Às vezes a pessoa não vai evitar esforço para estar fazendo uma roçagem dentro do lote, contratar pessoal para estar fazendo e acaba fazendo o quê? Fazendo fogo para diminuir, para fazer a limpeza dessa área. Mais rápido, apesar de ser um recurso mais barato, é ruim, porque nessa época de estiagem, o descontrole ele é previsível. Claro. Né? Então a gente pede à população que, principalmente, a maioria dos nossos incêndios florestais em parques são daquelas propriedades rurais limítrofes aos parques. Ou seja, o proprietário rural usa dessa técnica de manejo do fogo, mas acaba descontrolando. Sim. Então a gente pede que entre em contato com os órgãos ambientais, né, secretarias estaduais de saúde, municipais, para estarem tirando a licença, né, e autorização. Lá eles vão te dar todo o aporte para qual horário você vai colocar esse fogo, o que você deve fazer para estar usando o fogo em si. Se não tiver outra alternativa, né? Porque a orientação que a gente dá é isso. Se puder fazer os aceiros, ter em mãos outra alternativa para estar fazendo a limpeza de sua cultura agrícola é melhor. Se não, pedir autorização dos órgãos competentes. Tenente Júlio César, a gente sabe que o ano de 2019 foi um dos piores, né? Sim. O ano passado também foi. O senhor tem números de quantos focos de incêndio o estado de Goiás teve? Nesses anos? Nesses 2 ou 3 últimos anos? Olha, desde 2018 até, né, os números de agora, a gente teve uma crescente mesmo. Né? A gente tem aí falando de corpo de bombeiros a nível estadual, né, que eu tenho de estatística, a gente tem em média de 8 a 9 mil ocorrências
em todo o estado durante a operação. Né? Acontece de quando a quando a operação? A operação ela começa em janeiro. Né? Ela começa em janeiro e só termina fim do ano. Né? E muitos perguntam, mas na época chuvosa? Mas é a época que a gente começa a nossa fase de prevenção e preparação. Tá? Lógico que... 9 mil, mais ou menos? 9 mil ocorrências de tudo. Tanto do lote baldio, o incêndio no lote baldio, em vegetação rasteira, até os incêndios nos parques. Ano passado, a gente teve, realmente, você citou, a gente teve mais de 10 mil ocorrências. Então, a gente teve um aumento aí de 1.500 ocorrências. Veio estabilizando ali de 8, 9... Aí, ano passado, 1.500 a mais. Então, veio numa crescente. Né? Vocês têm um motivo, uma razão disso? Porque é um ano de pandemia. Sim. Ou seja, a gente, teoricamente, estava em isolamento, né? E houve esse aumento, o Corpo de Bombeiros descobriu a razão? Olha, a gente tem algumas hipóteses, né? Dentre esses, acho que nos últimos 5 anos, o tempo, o clima, mudou muito, né? Sim. Tanto que a gente vê informes do IMET, do INPE, dizendo que os períodos de estiagem ao longo dos anos estão aumentando. Então, quando você tem esse período prolongado de estiagem, né, que é sem chuva, umidade relativa do ar baixa, ventos, né, que atrapalham, não é que atrapalham, eles espalham mais. Espalham mais o incêndio, eles alimentam, né, esse incêndio. Então, por conta disso, a gente tem uma hipótese palpável nesse sentido, né? Que por conta de mudanças climáticas, isso acabou aumentando. Não quer dizer que a gente está trabalhando menos, porque a campanha educativa ela vem a cada ano e batendo firme em cima disso, porque as redes sociais têm sido uma ferramenta muito importante para nós. Sim. A gente não pode negar. 193 não para, né? 193 não para. Depois de julho ali, agosto, né, onde começa a fase de resposta, atendendo a maioria das nossas ocorrências incêndio vegetação, incêndio florestal. Tenente, então vamos torcer para esse ano. O senhor estava me falando ali nos bastidores que a previsão não é boa para esse ano não, né? De 2020. Qual que é, assim, chuva, se acontecer, vai ser lá para setembro ou outubro? A gente arrisca em dizer, acho que final de outubro. Ou seja, vai ter muito foco aí. Vai ter muito foco, os focos vão estar aí em todo o estado. E contar com a parceria da população, dos proprietários rurais, para a gente minimizar os nossos esforços aí na fase de resposta, porque esse ano também, como o ano passado, a gente vai ter um longo período de estiagem, sim. Eu ia perguntar para o senhor, para a gente finalizar, a maioria desses esses incêndios, eles são criminosos? Olha, a gente tem um levantamento um pouco por cima disso. Existem ainda aquelas pessoas que, por exemplo, vai no parque, aqui mesmo, próximo, na região metropolitana, a gente tem ali o Altamiro de Moura Pacheco. O pessoal entra lá de forma clandestina, vai pescar de forma clandestina, né, que é uma área de preservação. Ali deixa fogueira, né, ali deixa pituca de cigarro, né. Então a gente pode falar que foi doloso, foi culposo, foi criminoso, enquadra no ordenamento jurídico, né? Porque uma vez ele tá sendo negligente, né? Numa época de estiagem, tá ali entrando ao parque, deixando fogueira acesa, bituca de cigarro, garrafa, enfim. E também os proprietários rurais também, né? Porque a gente faz essa campanha, a gente visita sindicatos rurais, dá palestra, informes, cartilhas. Então eles estão cientes, né? É o que eu disse, é uma técnica barata, o fogo, barata, rápida, né? Eles podem usar, sim, tem legislação para isso, desde que seja amparado em lei e dentro das condições, que essa técnica seja usada dentro das condições corretas. Sim. Né? Então você me pergunta, tem culpa? Não tem? Está dentro do ordenamento jurídico. Pois é. Se ele é negligente nesse sentido e não buscar autorização, né, dos órgãos ambientais e sabendo do risco que aquele fogo pode trazer... Jogou a bituca de cigarro no carro, passando pela rodovia, é crime.
Se tem no ordenamento jurídico, está passível Pois de pena, multa, né? Conscientização, né, tenente? Conscientização. Olha, a gente agradece a vinda do senhor aqui, fica torcendo para que vocês façam um excelente trabalho e que tenha menos focos, quem sabe, né? A gente torce. Esse ano aí as pessoas um pouco mais conscientes, né? E façam seus aceiros, não joguem bituca de cigarro, gente, pelo amor de Deus, faz uma fogueirinha, né? Apaga. Né, vamos ter consciência, né? O meio ambiente agradece, dia 5 de junho chegando aí, né? Semana do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. Tenente Coronel... Tenente Júlio César. Tenente Júlio César, eu já dei um upgrade na carreira do senhor. Obrigado. Que bom. Tenente Júlio César, do Corpo de Bombeiros, ele faz parte do Centro de Operações Aéreas. Sim. E todo ano trabalha nessa Operação Cerrado. Estamos na Operação Cerrado Vivo todos os anos. Que bom. Parabéns, obrigada pela vinda do senhor. Quer falar alguma coisa aí com o telespectador? Algum puxadinha de orelha ou não? A puxadinha de orelha é aquela, né, que eu falei durante o programa, mas é isso, senhores. A gente, quanto mais a gente abordar essa fase de prevenção, a gente pede à população que siga as orientações, né, do Corpo de Bombeiros. A gente mencionou muito aqui a questão do manejo do fogo, não atear bituca de cigarro, margens de rodovia, garrafas de vidro, né, a fogueira, que praticantes dos esportes de trilha em parques nacionais, não deixa a fogueira acesa, enfim. São algumas orientações que a gente pede para que os senhores possam nos ajudar aí durante a fase de resposta. Tá certo. Muito obrigada, viu, tenente? Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente, com nossa programação em nosso canal no YouTube e também TV Alego. Até a próxima.